uma oscilação aqui. O Fábio Cortez é efetivado até o fim do Pernambucano, mas em contraponto a essa notícia circula o nome forte aí do Gerson Testoni, que estava na lista de Vitor aí que a gente fez. E aí eu quero perguntar a vocês, Osés e Vitor, o que é que vocês acham dessa notícia, da manutenção do Cortez até o fim do estadual e do nome de Testoni ganhar força, Osés e Vitor? Pode falar, Vitor. Primeiro. Não, então, já que você é o primeiro, a manutenção de Fábio Cortez é uma medida provisória mais plausível possível, né? Não vai ter como trocar o elenco, não vai ter como chegar mais ninguém. Então, não tem muito o que fazer. Vai contratar um técnico para desgastar logo, porque com esse elenco que tem limitado, muito dificilmente a gente consegue voos maiores aí no Pernambucano. Espero chegar pelo menos na semifinal para conseguir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E é isso. A inscrição acabou sexta-feira. Não vai ter como reforçar o elenco. Vai trazer um técnico que, se não chegar na final, não for campeão, vai ter um desgaste para a torcida antes da Série C começar. Então, deixa o cara da casa, dê uma cara para o time já. Quem sabe ele não consegue fazer um milagre aí nessa reta final de Pernambucano e a gente consegue chegar no título, né? Então, é isso. Na minha opinião, é isso. Eu vou pela mesma linha, tá? Eu acho que é prudente o que Santa Cruz faz. Qualquer técnico que chegasse agora, a gente teria um problema muito sério com o desempenho, né? E a gente desempenhar com esse elenco que temos aí, eu acho que qualquer um que chegasse já ia sentir a necessidade de reforços. E a gente não consegue ter reforços porque o Campeonato Pernambucano já acabou a janela de inscrição. Então, você preservar a integridade do treinador, eu acho que é importante. O Santa Cruz acerta nesse ponto. O ponto negativo que fica é que nos últimos dias a gente não conseguiu contratar sequer um reforço. Muito se cogitou, muito se esforçou para o Gilberto, mas pouco se esforçou para, assim, podemos falar visivelmente. Internamente a gente sabe que houve esforços, mas visivelmente, externamente, pouco se houve esforços por reforços. Brigando tanto por Gilberto que a gente ficou refém do que tem aí. Hoje a gente não tem um elenco forte, a gente tem um elenco totalmente limitado, que agora o Fábio Cortez tenta fazer a transição de elenco limitado para elenco esforçado. Se a gente perceber, os atletas que estão jogando é a base do esforço, não da qualidade. Então, a gente está correndo mais, tentando correr mais, tentando ser mais decisivo, porque a gente sabe, se for esperar de qualidade efetiva, a gente não vai conseguir vencer nossas partidas, né? O ponto importante é preservar, sim, o treinador. Imagina, fecha com o Testoni ou com o Luizinho Vieira, perde a semifinal. Já vai entrar desconfiado, na Série C. Então, termina com o Cortez e a gente pensa isso lá para frente. Não tem como não concordar com vocês dois. Eu falei aqui na live, numa live antes do Clássico, se o Santa Cruz contratar um treinador hoje, ele entra na Série C balançando nas primeiras rodadas. Ele já entra balançando nas primeiras rodadas, pô. E aí o Santa Cruz, se trocar o treinador no decorrer da Série C, pode esquecer acesso. Porque o próximo que treinar vai ter outro estilo de jogo. O Santa Cruz, ele é um clube que ele não contrata treinador com uma linha sucessiva de estilo de jogo. Santa Cruz tinha um cabo que era um cara, eu tenho que usar o nome, reativo, entre aspas, reativo. E aí o próximo treinador pode ser um cara ofensivo. Porque o Santa Cruz ele não contrata por linha de tática, de estilo de jogo. Ele contrata pelo momento. E às vezes nem isso. Então o treinador que fosse contratado hoje, ele já ia entrar na Série C balançando, pô. Caso o Santa Cruz pegasse o Sport na final, o Náutico na semi, e perdesse os 2 jogos. Ela já entra balançando. Então não adianta contratar o treinador rápido de bolo para dar uma resposta à torcida e chegar na Série C com o cara balançando, não. Eu acho que a diretoria fez certo em manter o Fábio Cortez. Como o Zé disse, e Vitor, a gente tinha um time que não era sequer competitivo. Santa Cruz ele não competia com ninguém no campeonato. Competia com decisão e vitória. E olhe lá. Hoje a gente tem um time que joga um futebol honesto e competitivo. E pelo nível horrível do campeonato estadual, a gente pode passar do decisão e vamos ver o que vai acontecer na semifinal e na final. É isso. Então, eu acho que o Santa Cruz fez certo, sim. É esse ponto, né? O ponto de entender. Eu acho que no Brasil, os times que se sagram
vencedores, são times que entendem o seu nível técnico, né? Então, basicamente é isso. Santa Cruz não adianta querer jogar de igual para igual quando você não consegue. Basicamente é isso. Hoje, o Santa Cruz não consegue jogar de igual para igual com o Náutico, de igual para igual com o Sport, por questões técnicas mesmo. Mas a partir do momento que a gente entender a limitação desse elenco, a gente consegue equiparar na vontade. E a gente já viu na história que é a vontade superando a técnica. E o Santa Cruz vai ter que se abraçar com isso. E nada melhor, nesse momento, que o cara que já está aí. Nada melhor o cara que já está aí. O cara já sabe quem treina mais, quem corre mais, quem se doa mais, e valorizar isso. Então, esse é o ponto. Daqui que o treinador chegue, qualquer treinador, que não pode trazer nenhum reforços, trabalhe com o elenco que tem aí, e ele entenda quem é quem, aí a gente já está 2, 3 semanas e já está tarde. Então, a melhor coisa é manter o Fábio Cortez, porque ele sabe quem são as peças, sabe quem é um cara que é o coach, né? Aquele cara que consegue definir, é o cara decisivo, que infelizmente hoje a gente não tem um cara, a não ser Renato, para vocês terem ideia, o nosso cara mais efetivo do Santa Cruz é Renato. Sem Renato, a gente fica a perecer de um cara efetivo, um cara decisivo, mas o cara mais importante hoje é o Fábio Cortez, porque ele já conhece o elenco. Independente do elenco limitado ou não, Fábio Cortez está aí, antes e depois da montagem do elenco. Então, é prudente deixar o Fábio Cortez terminar o Pernambucano e também você blinda quem chega para a Série C. Vamos lá. Uma pergunta que a gente recebe, que eu recebo muito aqui, e aí foi direcionada agora para Osés. Osés, você sabe, tem alguma informação de por que o Arley ainda não foi dispensado de Santa Cruz? Cara, tem muito disse-me-disse na internet e a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações e principalmente propagar informações onde ataque a honra e o indivíduo. Uma coisa que o 3 de fevereiro jamais faz é atacar a honra e o indivíduo. A gente aqui questiona o profissionalismo. A nossa régua é o profissional. Então, o profissional Arley é um profissional que nós, do 3 de fevereiro, acho que é uma unanimidade, nós não temos mais confiança no trabalho do Arley. Sobre a continuidade ou não do Arley, a gente já ouviu em bastidores que o Arley agrada ao Bruno Rodrigues. Então, o trabalho do Arley agrada ao Bruno Rodrigues. Novamente, a gente tem que levar em consideração o que é um agradar. Talvez a gente entenda que o contexto de mercado faz com que o Bruno se agrade do Arley. Mas eu entendo que o Santa Cruz hoje, como necessidade, não consegue parar em pé. Hoje o Santa Cruz, associativo, não consegue arcar com o salário do clube. É isso. Então isso faz com que você aplauda o que não deve aplaudir. É a necessidade do momento. É a necessidade do momento. Pô, tô a fim de almoçar uma picanha, mas só tenho dinheiro para comer um cupim. Vai isso, pô. Vou aplaudir e é isso. Infelizmente, a necessidade do momento faz com que a gente diga sim ao invés do não. Isso é o Santa Cruz hoje. Santa Cruz hoje, associativo, ele não consegue pagar a folha de salário. Tem funcionário que nem um salário mínimo e não consegue receber em dia. Porque o clube não para em pé. Então, são coisas que fazem parte de um processo, principalmente nesse modelo híbrido, que a gente aqui do 3 de fevereiro sempre falou. O modelo híbrido é um modelo fadado ao fracasso. Nós sempre falamos isso. Enquanto existir modelo híbrido, nós vamos criticar SAF e criticar a associação, porque acho que falta austeridade e essa passa um pouco na fala do Bruno nos últimos dias, tá? O Bruno falou na entrevista que se tem dúvida, se a SAF e Santa Cruz entram em contrapontos, ele decide porque ele tem o poder da caneta. Isso diz muito.